E você também, visualizador do blog Assim Caminha a Humanidade, aquele abraço e vamos às notícias. Notícia no jornal Folha de Pernambuco, no dia de hoje, este domingo maravilhoso, 9 de fevereiro de 2014. Salas especiais são alvo de polêmica. Pergunto eu a você, o que você acharia de ter o seu filho matriculado numa escola e aquela escola, aquele colégio em que seu filho está matriculado, de repente implanta um sistema de classificação, poderia dizer assim, de alunos regulares, alunos bons e alunos ótimos. O que é que você acharia? É claro que se o seu filho se enquadrasse nos alunos ótimos, né, você ficaria muito feliz, muito satisfeito. Mas, e se de repente o seu filho se enquadrasse entre os alunos que têm alguma dificuldade de aprendizado, que tem algum déficit de aprendizado, por falta de atenção, ou de repente, pela característica própria dele, você sabe, nós sabemos que existem pessoas que têm uma facilidade maior do que as outras em aprender determinado assunto. O professor Ionaldo Afonso está aqui, que não me deixa mentir. Agora, é um assunto muito delicado quando nós percebemos a Constituição brasileira, no artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei. E esse artigo fecha qualquer possibilidade de distinção no âmbito jurídico, e as escolas do nosso país são regidas também por essas premissas de que todos são iguais. Então, as escolas do Recife, as escolas da rede particular de ensino, estão agora tratando os alunos com essa distinção, por assim dizer, alunos com dificuldade, alunos bons, alunos ótimos. Eu acredito que a coisa deve ser tratada com muito mais carinho, com muito mais atenção, com muito mais cuidado. Porque você paga a mensalidade para seu filho estar naquela escola e gostaria que seu filho fosse tratado de igual para igual. Quando a escola toma uma atitude dessa, eu acredito que exista aí uma distinção. Essa é a minha opinião. Se eu pego uma sala de 30 alunos que estão cursando, estão fazendo o mesmo curso, e esses alunos agora participam de uma triagem em que separa-se os bons e os ótimos, entre os regulares, os ruins, os que, de repente, eu acredito que isso vai gerar, sim, algum transtorno emocional e até mesmo psicológico em alguns desses alunos. E os pais, com certeza, estão atentos. Essa notícia, a matéria do jornal Folha de Pernambuco, ela diz também que alguns pais já estão acionando a justiça para tentarem coibir esta prática. E me chama atenção, me chama muita atenção, do outro lado da via, posso dizer assim, existe um clamor no sentido de incluir aquelas pessoas com dificuldades intelectuais no convívio das escolas, das instituições de ensino normais, e hoje em dia até em processo de extinção aquelas escolas para alunos especiais, com retardo mental, com síndrome de Down. Há esse clamor hoje em dia para que essas crianças, esses jovens, estejam inseridos no sistema de ensino normal
a fim de que não haja sequelas emocionais e psicológicas, para que elas sintam-se, e os pais sintam-se incluídos no âmbito da sociedade como pessoas normais, como pessoas que têm o mesmo direito. E para mim, eu acredito ser um retrocesso essa ideia de pegar os alunos, os que são excepcionais, os que são ótimos, e separarem uma sala específica, exclusiva para obterem, segundo os donos de escola, o mesmo conteúdo programático das aulas que os demais. É até uma contradição. Se eu separo os alunos e eu aplico um conteúdo que é igual a das outras salas, logo não haveria necessidade dessa separação. Você concorda comigo? Mas a justificativa que os donos de escola, os diretores de escola, utilizam é a de que os cursos superiores, né, para os quais esses alunos excepcionais estão se preparando, esses cursos de escolas militares, cursos para aeronáutica, enfim, são cursos conhecidamente exigentes em seus critérios de admissão, em suas provas de admissão, mas eu sinceramente acredito que isso configura uma distinção entre as pessoas, tá certo? Porque existem cursos preparatórios fora do âmbito normal da escola. Existem pré-vestibulares fora do âmbito escolar que preparam os alunos com conteúdo específico, até mesmo com matérias específicas para a disputa que esses alunos pretendem participar no futuro. Por que inserir isso tão, assim, de forma tão, fugiu à mente a palavra, e tão intrínseca no contexto escolar? Por quê? Para que o meu filho se sinta excluído dos demais colegas que são da mesma série, para que exista agora o contexto de alunos nerds e alunos burros, para que exista essa distinção entre alunos bons e ruins, fortes e fracos. Nós vivemos num mundo tão competitivo, isso a nível até profissional. E por que razão as escolas particulares fazerem esse sistema funcionar numa sociedade já tão competitiva? Mas existem competições saudáveis, claro, lógico. No esporte, na escola, no trabalho, existem competições saudáveis. Mas a escola, onde o seu filho passa a maior parte do seu tempo, tem de ser um ambiente, acima de tudo, saudável. E existe uma linha muito tênue, muito fininha, que divide a competitividade saudável daquela que é agressiva para os jovens e as crianças. Então a escola, em minha opinião, não deve participar, não deve promover essa divisão entre os alunos. Não deve. Sim, é claro, eu acredito numa forma de ensino flexionada, adaptada para as necessidades de cada aluno, mas que essa educação seja facilitada por professores realmente capacitados dentro do mesmo contexto. O professor chegar ao lado do aluno e ouvir do aluno qual é a sua dificuldade e promover ali a educação, o aprendizado. A escola tem um caráter de formar cidadãos, e cidadãos saudáveis, não cidadãos frustrados. Essa é a nossa opinião de hoje. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Não deixem de visitar o nosso blog, tá? Assim caminha a humanidade.
www.denilsondouglas.blogspot.com.br. Um forte abraço.